Oi, maravilhindos! Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ivanise Jares e eu trago temas relacionados à nutrição, estilo de vida saudável, hábitos saudáveis. E esse tema é extremamente importante para você que quer construir um estilo de vida saudável ou que está nesse processo. Porque não tem como você ser saudável sem saber o que você está comendo, não é verdade? Faz todo sentido, não vai? Não tem como você dizer, eu tenho um estilo de vida saudável, se de fato você não sabe aquilo que você está colocando para dentro. Porque aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo está dizendo de fato se você vai nutrir ele ou se você vai até prejudicar ele a longo prazo. Então eu quero falar com você sobre lista de ingredientes. Se você não sabe o que é lista de ingredientes, ou se você quer aprender a ler lista de ingredientes dos produtos, você precisa ver o vídeo até o final. Fica comigo aqui que você vai entender e você nunca mais vai ser enganado pela indústria. Então vamos lá. Então, se você não sabe nem o que é lista de ingredientes, nem como ver lista de ingredientes, eu vou te ensinar tudo do zero agora. Você precisa entender que a lista de ingredientes ela nunca vai ser tão fácil de encontrar. Porque geralmente o que é mais fácil é aquilo que chama mais atenção das pessoas. É aquilo que o marketing quer te atrair. Então, geralmente o que vai estar na embalagem não é a lista de ingredientes. O que vai estar na embalagem do produto geralmente é uma estratégia de venda para você. Então, seja lá se eles estiverem falando zero açúcar, menos caloria, diet, light, sem glúten, sem lactose, nada disso é relevante se você não ler a lista de ingredientes. Tudo isso daí é só conversa fiada. Então, se você sempre olhava para a embalagem e pensava assim, nossa, não tem glúten, nossa, não tem lactose, nossa, não tem açúcar, deve ser saudável. Mentiram pra você. Não ter alguma coisa não significa que ele é saudável. Muito pelo contrário. Pode ser que ele seja péssimo para a sua saúde. Pode ser que ele tenha muitos corantes e conservantes e aromatizantes artificiais, adoçantes artificiais, um monte de coisa que não faz bem para a sua saúde. E você tá achando que tá arrasando porque tá sem açúcar. Não. De verdade, não. Então, não caia nessa. Quando você lê lá, sem isso, sem aquilo, não contém isso, não contém aquilo, não ache que só por isso é saudável. Leia a lista de ingredientes. Tá, Vânia, mas como eu faço para ler a lista de ingredientes? Então, vamos lá. Eu peguei um macarrão aqui, inclusive, ele é sem glúten, mas poderia ser um macarrão normal, tá? No dia a dia, eu não consumo muitos alimentos com glúten por ter uma sensibilidade intestinal maior ao glúten, à lactose, mas isso daria para qualquer alimento, porque ele não ter glúten não significa que ele é uma boa opção. Só estar escrito zero glúten não significa que ele vai ser saudável. É claro que para uma pessoa celíaca, que tem algum problema intestinal, para ela talvez isso baste. Ah, não tem, então tá tudo bem, né? Ela é celíaca, então ela não pode ter o contato com glúten, porque ela tem uma doença autoimune, e daí ela pensa, não, tá tudo bem. Mas pode ser que tenham muitos outros ingredientes ruins para sua saúde. Então só isso não basta para me dizer que é saudável. Muito pelo contrário, isso não significa ser saudável, por mais que algumas pessoas não possam consumir. Tá, então o que nós devemos fazer? Primeira coisa, olha a embalagem. Olhou a embalagem, tá dizendo um monte de coisa lá, esquece tudo que você leu. Tá dizendo isso, aquilo, zero açúcar, zero glúten, um monte de coisa lá. O tal do marketing, coma, é uma delícia, sem açúcar. Esquece tudo isso e vira a sua embalagem. E geralmente lá atrás ele vai estar escrito assim, ingrediente, ou ele vai estar escrito composição, mas geralmente é ingrediente. E aí o meu amado marido, que faz os vídeos, vai colocar aqui a lista de ingredientes para vocês deste macarrão. Então o que tem nessa lista de ingredientes? Farinha de arroz, corantes naturais, que é cúrcuma e urucum, e ele tem um emulsificante E471. Que é um emulsificante que eles usaram ali para dar ali a consistência, né, que eles queriam ali do macarrão. Mas a gente viu que nós temos aqui vários ingredientes conhecidos e poucos ingredientes. Então ele é uma boa opção. É muito importante lembrar que a base da tua alimentação, quando você pensa em ter um estilo de vida saudável, não vai ser produtos alimentícios, produtos industrializados. Vai ser comida de verdade. Porque a comida de verdade, a gente não vai precisar ler lista de ingredientes. A gente não precisa ler a lista de ingredientes da berinjela, por exemplo. Ela é berinjela. O que tem aqui? Aqui, berinjela. Temos minerais, vitaminas, compostos bioativos,
que são os compostos antioxidantes, nós temos vários benefícios, mas nós sabemos que o que tem aqui é berinjela, então não preciso ler lista de ingredientes. A banana, o que tem na banana? Banana! Né? Nós sabemos que ela tem composição de carboidratos, tem micronutrientes, né, vitaminas e minerais, que ela tem também compostos bioativos, benéficos para a saúde, mas nós sabemos que aqui tem banana. Então a gente não precisa ler uma lista de ingredientes do que compõe a banana. Nós sabemos que tem banana. Essa precisa ser a nossa base da nossa alimentação no estilo de vida saudável. Comida de verdade. Aquilo que Deus fez, aquilo que veio da natureza. Mas é claro que a gente vai consumir produtos como esse, né? Nós vamos ter no nosso dia a dia opções como iogurte, opções legais que vão facilitar até o nosso dia. E que podem ser interessantes sim, mas você precisa escolher. Certo. Então, partindo do ponto de que você já entendeu que a gente não lê a lista de ingredientes na embalagem, na capa da embalagem, mas atrás da embalagem, vamos dar sequência agora. Então, a primeira dica extremamente importante, anota ela aí, que você precisa se perguntar quando você virar o produto para ler tem muito ingrediente? Essa lista de ingredientes é cheia de coisa, uma lista enorme, que tem quase 30 metros, e eu preciso ficar lendo. Pode ser que tenha bastante ingrediente, mas que sejam ingredientes que você conheça. Ou até que sejam ingredientes saudáveis. Vamos supor que você vire o produto e o produto é cheio de grãos. Grão de semente de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, aveia. Tem um monte de coisa. Mas todas essas coisas são conhecidas. Mas geralmente as listas muito grandes são cheias de tranqueira. Então essa é a dica número 1. Virou, tem muita coisa, e coisa que, sei lá, você não sabe nem ler o nome direito, fique com o pé atrás. Por que você vai comer isso? Será que você não tá comendo um produto alimentício? Ou você tá comendo uma comida mesmo? É um troço feito pela indústria. Então, tem muito ingrediente, desconfie. Segunda dica extremamente importante, você precisa entender isso. Esses ingredientes que estão aqui, sejam eles muitos ou poucos, são conhecidos por mim? Eu sei o que eu tô lendo? São nomes conhecidos? Então, tá lá. Vou pegar esse exemplo. Farinha de arroz. Você sabe o que é farinha de arroz. Eu também sei o que é farinha de arroz, né? Todo mundo sabe o que é farinha de arroz. Poderia ser farinha de trigo integral. No macarrão integral, por exemplo. Farinha de trigo integral. Aqui, corantes naturais. Já é uma opção boa, porque é um corante natural. Ou seja, é feito de alguma coisa que é natural, não é artificial. Então, como a cúrcuma. Então, a cúrcuma deu cor para ele. E o urucum também é uma especiaria ali natural. É o fruto de uma árvore. E daí a gente viu que tem um ingrediente que não seria conhecido por vocês. Não seria conhecido pelas pessoas, que é o emulsificante. Mas que a gente sabe que ele vai dar ali uma estrutura para o macarrão. Tem um só. Beleza. Agora, vamos supor que você tá com uma lista aí de ingredientes com várias coisas que você não sabe o que é. INS, sei lá o que, xarope de glicose, xarope de milho, corante caramelo 4, acesulfame, glutamato monossódico. Tudo isso que eu falei são substâncias que não são interessantes para a nossa saúde. Alguns são adoçantes artificiais, outros são realçadores de sabor, como o glutamato monossódico. Outros são corantes artificiais e todos eles não são interessantes para a saúde. E eu tenho certeza que você não conhece eles. Então, quando eu falei, você pode ter pensado, oi? Hã? E quando você pega uma lista de ingredientes com um monte de coisa e você não conhece, você já fala assim, gente, o que é isso que eles colocaram aqui? Então, se você não conhece muito desses ingredientes, opte por uma opção de produto que você conheça e que são ingredientes que façam sentido para sua saúde. E não um monte de coisa para encher linguiça, sabe assim? Colocaram para encher linguiça, dar um saborzinho aqui, um gostinho aqui, uma corzinha aqui, uma pitadinha mágica e pá! E aí você come, caiu tudo. Você come, sabor de, não sei, mas é bom, né? E aí você fica com aquele paladar gostando daquele tipo de produto que nem é interessante para sua saúde. Terceiro, se você conhece esses ingredientes, eles são ingredientes de qualidade? Tipo assim, eu conheço, é açúcar. Eu conheço, é sacarina, que é um adoçante artificial. Então é importante que você avalie se esses ingredientes são de qualidade ou não. Nossa, esse produto tá com muito açúcar. Esse produto tá com uma gordura vegetal. A gordura vegetal, ela é hidrogenada. Esse produto tá com uma gordura refinada. Pode ser que algum outro produto que você compre não seja 100% perfeita a lista de ingredientes? Pode. Claro, né, gente? Vida real. Mas você sempre vai ter uma opção
mais limpa, com ingredientes melhores. Vou dar um exemplo prático para você. Um chocolate 70. Muito provavelmente esse chocolate 70 vai ter açúcar, mas a gente sabe que 70% dele é cacau. E o resto, os outros 30%, são outras coisas. Pode ser gordura, pode ser algum aditivo, pode ser açúcar. Mas a gente sabe que 70% dele já é cacau. Então isso já é bom. Ele já tem bastante do cacau ali, que tem uma propriedade saudável, antioxidante, benéfica para a sua saúde. E aqueles outros 30% tem outras coisas. Então vamos supor que você, nesse chocolate 70, tenha açúcar. Pode ser qualquer açúcar. O ideal é que ele não seja o primeiro ingrediente da lista. E aí a gente vai entrar na nossa quarta dica. Qual é o primeiro ingrediente da lista? Porque se o primeiro ingrediente da lista for açúcar, num chocolate de cacau 70%, não faz muito sentido. Por quê? Porque a ordem da lista de ingredientes é a ordem do que mais tem para o que menos tem. Sempre lembre disso. O primeiro ingrediente é o que mais vai ter. Então, se o primeiro que você lê lá, ingrediente, 2 pontos, primeiro for açúcar, é o que mais tem no produto. Então, vamos voltar para o exemplo de chocolate. Se espera que você encontre o açúcar no chocolate 70%, se ele não for um chocolate 70% sem açúcar, porque existe. Mas ele não pode ser o primeiro da lista, porque ele é chocolate 70%, entende? Então ele tem que ter lá massa de cacau, um exemplo. Eu peguei um aqui pra gente ver. Então, o primeiro, por exemplo, vai ser massa de cacau. O segundo pode ser um açúcar. Então pode ser um açúcar, açúcar de coco, seja lá qual for o açúcar. É açúcar, não deixa de ser açúcar. Aí o terceiro, manteiga de cacau. E o último, óleo de coco. Essa lista de ingredientes tá boa, tá muito boa. Porque ela tem bastante coisa saudável e ela tem um açúcar ali, mas é numa porcentagem menor. É o segundo ingrediente? É o segundo ingrediente, mas ainda assim ele é uma boa opção para você consumir, comprar ali. Existem chocolates 70% que são cheios de aditivos químicos, muito conservante e às vezes até essa inversão aí de valores que eu te falei, de começar, ao invés de começar com massa de cacau ou alguma coisa relacionada ao cacau, começar com algum outro produto, como por exemplo gordura. Mas aí você fica com o pé atrás, né? Porque se é 70%, como eu expliquei pra vocês, não deveria começar assim. Então, sempre fique atento ao primeiro produto da lista de ingredientes, porque esse é o que mais vai ter no produto. E não se esqueça que é do mais pro menos. Do que mais tem no produto para o que menos tem no produto. Nesse caso, quando a gente fala de lista de ingredientes, ter menos lista, ou seja, menos ingredientes escritos é mais. Então, menos é mais quando a gente fala de lista de ingredientes. Então, a quinta dica super importante é você evitar comprar produtos que tenham um monte de corantes, aromatizantes, conservantes artificiais. E geralmente ele vai falar que é artificial, mas você também consegue identificar que são muitos aditivos químicos por serem nomes muito esquisitos. Então, se você virar a lista e começar a ver muito nome esquisito, lembra, tem muito nome esquisito, então tem muito aditivo químico. Então, pegue outra opção. E agora um exemplo prático. Existem até produtos que são saudáveis que você pode encontrar. E você pode encontrar, por exemplo, realçador de sabor como o glutamato monossódico, que foi adicionado, é um produto adicionado, um aditivo químico adicionado, que não é saudável para a nossa saúde. Esse aditivo, assim como vários aditivos químicos que nós temos contato nesses alimentos, eles fazem o papel de disruptor endócrino. Então eles entram no nosso corpo como uma substância estranha, sabe assim? Tipo, chegou lá, o que você tá fazendo aqui? Quem é você? E aí o teu corpo tem que eliminar isso. São os xenobióticos. Só que por que ele é um disruptor endócrino? Porque ele acaba sendo confundido ali pela parte hormonal, pela parte endócrina. E o nosso hormônio acaba se ligando a essas substâncias estranhas que não são reconhecidas pelo corpo. Ele acaba atrapalhando o processo hormonal, para você entender melhor. Então é como se ele se ligasse no lugar errado, porque ele se confundiu. Era para ele ter se ligado no receptor dele e ele se confundiu, ele achou meio parecido e aí ele se confundiu. Então, existem algumas substâncias químicas, algumas substâncias que nós chamamos de xenobióticos, que além de nosso corpo ter que eliminar, só entra para fazer lixinho, só lixinho para o nosso corpo, só trabalho para o nosso corpo ter que eliminar. Isso ele lida diariamente através de produtos que a gente usa, produtos de limpeza, cabelo, tudo isso tem xenobiótico. Nosso corpo já lida com isso. Mas aí, além de já ter que eliminar esses lixinhos, acaba que
ele acaba até atrapalhando, confundindo a parte endócrina, né, os nossos hormônios ali. Além de algum desses produtos estarem associados como cancerígenos, né? Mas a grande questão é você perceber o que de fato você come para você não ter excesso desse tipo de alimentação no seu dia a dia. Porque é claro que a gente não vai ter controle sobre todos esses xenobióticos. Esses xenobióticos, eles estão em várias coisas. Ou seja, essas substâncias estranhas ao corpo estão em muitas coisas. E a gente vai ter que eliminar. Por isso a gente precisa dar suporte para o nosso corpo saber trabalhar, o nosso fígado fazer o processo de detoxificação e eliminar. E a gente ter nutrientes importantes com comida de verdade para saber lidar também com coisas que eventualmente nós vamos ter contato. Mas não esqueça que tem coisas que você não precisa ficar tendo contato e você pode aprender a escolher para você não ficar se entupindo desse tipo de produto. E o exemplo que eu queria falar sobre o glutamato monossódico é justamente em temperinhos. Porque existem temperos, esses temperos prontos vai glutamato monossódico. A gente sabe, vai outros aditivos horríveis também. Mas existem temperinhos até naturais, como o orégano, açafrão, que eles colocam produtos a mais. Além do açafrão, eles colocam o glutamato monossódico. Eles colocam outras coisas. Então é importante que você fique atento. Não esqueça sempre de, quando você comprar, você vai ler lá o nome, né? Lembra ignorar qualquer marketing de vendas que tenha no produto da frente. O que você precisa é ler a lista de ingredientes. Então você vai virar e vai ler lá. Ingrediente, é um orégano. E qual é o ingrediente dele? Orégano desidratado. Aprovado. Esse é um chimichurri. Então, você vai virar atrás e vai ler lá. O que temos nesse chimichurri? Alho, pimenta vermelha, cebola, tomate, salsa, orégano, cebolinha verde, pimentão verde, mostarda, sal rosa, noz moscada em pó e manjericão. Só isso, só temperinho natural, olha que legal. Aprovado. Então, você precisa fazer isso para você entender de fato se, mesmo sendo um produto natural, né, um temperinho natural, uma erva, uma especiaria, que você vai temperar a sua comidinha, não vai ter esse tipo de produto, porque às vezes acontece de ter. Dependendo da marca, dependendo do que eles querem ali colocar, eles colocam tranqueira. Então, não caia nisso só pelo que tá falando na capa. A nossa outra dica é para você evitar comprar produto que tenha adoçantes artificiais. Esses adoçantes artificiais não são interessantes para a saúde. Alguns deles, aspartame, ciclamato, acesulfame, sacarina. Então se atente para ver se você não está comprando adoçantes artificiais nos seus produtos. Às vezes você até está comprando uma lista limpa de ingredientes, só tem isso, isso e isso, mas tem um adoçante artificial. Então opte por adoçantes naturais, que eles são as melhores opções hoje, pensando em saúde mesmo. Quais são os adoçantes naturais? Stevia, talmatina, eritritol, xilitol. Geralmente, algumas pessoas têm reação ao xilitol, por exemplo, porque dá muito gases, fermenta muito ali no intestino. Mas esses produtos, como por exemplo um whey de qualidade, geralmente ele é adoçado com stevia e talmatina. Então fique atento ao adoçante que você está consumindo também, para que você não fique consumindo esses produtos em excesso que não são interessantes para a sua saúde. Então sempre que possível, escolha adoçantes naturais, que eles são a melhor opção. Eu vou deixar aqui embaixo esses nomes que eu comentei aqui, para você poder depois dar uma olhada, ter uma listinha aí para facilitar para vocês. Mas lembre, não fique preso a nomes que você não conhece. Se você já não conhece muito, opte por opções de produtos que tenham menos ingredientes e que você conheça. Para finalizar, a última dica muito importante é cuidado com os produtos que falam sem açúcar, porque muitos desses produtos têm outros nomes de açúcar. Então, às vezes, ele não vai estar como açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco. Às vezes, ele vai estar como xarope de milho, xarope de glicose, sacarose, glicose, frutose, maltodextrina. Ai, Vani, mas a frutose não é o açúcar da fruta? Quando a gente come o açúcar da fruta, na fruta, a frutose, nós temos um monte de coisa nessa composição dessa fruta. Não é só frutose. Nós temos fibras, nós temos minerais, vitaminas, um monte de coisa saudável. Essa frutose da fruta não vai ser ruim para você. Agora, você ficar comendo um produto que foi adicionado frutose, assim como adicionado qualquer outro açúcar, você precisa avaliar se realmente você quer consumir esse tipo de produto. Porque faz até sentido você comer no chocolate 70, como a gente leu anteriormente. Mas será que faz sentido você ficar consumindo diariamente
esses produtos cheios de xarope, de milho, cheio de açúcares, que não são interessantes para a sua saúde, que não acrescentam nada? Então, maravilhosos, não caiam nesses enganos. Escolham produtos com ingredientes saudáveis, uma listinha limpa, clean, sem muitos aditivos, sem muitos corantes, sem muitos desses produtos que você não conhece. Isso é de extrema importância pensando em saúde. Você não precisa ter um monte de ingredientes desnecessários. Isso não faz nem sentido, não é mesmo? Não faz nem sentido você comprar um iogurte natural, que é para ser leite e fermento lácteo, e ali ter um monte de coisa. Ali ter açúcar, um monte de aditivo químico, corante, não sei o que, não faz nem sentido. Isso é só para encher linguiça e dar mais lixinho para o teu corpo ter que eliminar. Então pense nisso, faça boas escolhas, aprenda a ler lista de ingredientes. Você vai perceber que isso vai fazer parte da sua vida e você já vai conhecer os produtos que são bons. E aí você vai no mercado de boa e você já vai saber o que são. No começo, a gente tem que parar um pouco, dar uma olhada, ler lá, mas depois você pega o jeito, você aprende os produtos que são bons e já não faz mais diferença. Você chega no mercado e já pega de cara o que você sabe que é bom. E isso para tudo. Seja um macarrão, seja um pão. Pão tem muitas coisas também. Seja um ketchup, seja um iogurte natural, uma mostarda. A gente pode escolher melhores opções. Sempre vai ter. Seja um molho de tomate, né? Que geralmente a passata é o mais limpo, que tem um ingrediente só. Então, não caia nessas conversas. Eu quis nesse vídeo ensinar você a perceber e a identificar, para agora no próximo vídeo a gente ler junto essas listas de ingredientes. Então, se você gostou, curte, comenta. Se você já sabia, me fala aí como que foi pra você aprender a ler lista de ingredientes. Se já virou um hábito na sua vida. Se você ainda não tem esse hábito, me fala aqui se você quer construir esse hábito saudável, porque não tem como a gente ter um estilo de vida saudável e não construir esse hábito. Espero que tenha feito sentido pra vocês, que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui. Me siga lá nas redes sociais, @IvanizesJ, pra você me acompanhar mais de perto, acompanhar os stories, tá junto. Deixa dicas aí do que você quer ver aqui no canal e nos vemos na próxima. Já entra aí pra ver o vídeo pra gente ler junto essas listas de ingredientes. Beijo no coração, até mais.